Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o pastor Luiz Fabiano Leles e nós estamos em mais uma gravação das lições da Escola Bíblica Dominical baseada nas revistas da CPAD. E esse trimestre estamos estudando sobre o avivamento, na verdade, o verdadeiro avivamento. Já estudamos 9 lições e hoje vamos falar sobre o avivamento na vida pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o pastor Luiz Fabiano, como disse, e você que é novo por aqui, te convido a se inscrever no canal, compartilhar, fazer seus comentários e também dar o seu joinha, porque isso ajuda que o YouTube ele entende que esse conteúdo é relevante, ele acaba enviando para mais irmãos. E o nosso objetivo é contribuir com os professores da EBD para que nós tenhamos uma EBD cada vez melhor. Aqui nós apresentamos a ministração da lição, mas também produzimos conteúdo em PDF e slides que são usados nessa ministração e que estará à sua disposição através dos grupos de WhatsApp pelos quais eu envio esse material e no final do vídeo, na descrição do vídeo, estará aqui o link para você poder entrar no grupo e assim receber semanalmente esse material. Então vamos lá, estamos estudando a lição número 10, o avivamento na vida pessoal. O textuário dessa lição diz exatamente assim: porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão, assim eu te bendirei enquanto viver em teu nome, levantarei as minhas mãos. Salmo 63, verso 3 e o 4. E a verdade prática diz assim: a presença do Espírito Santo é uma realidade em todos os dias da vida de um crente avivado. Começamos a entender pela verdade prática, então, que o verdadeiro avivamento não está limitado a algo momentâneo, mas a algo que é contínuo na vida do crente que é verdadeiramente avivado. A nossa leitura bíblica em classe está no Salmo número 63, do verso 1 ao verso 8. Nós não vamos ler para que possamos ganhar tempo aqui no vídeo, mas você, professor, eu sempre oriento que você deva ler não apenas esses versos, mas todo o capítulo 60 ou todo o número 63 aí, todo o Salmo número 63, que vai até o versículo 11, é um salmo pequeno, você pode ler ele completo aí. Pois bem, a lição número 10, então, o avivamento na vida pessoal. Essa é uma das lições mais difíceis, não para o seu conteúdo, não por causa do seu conteúdo. Eu digo que é uma lição difícil porque é uma lição que fala de algo que vai além da teoria. É uma lição que vai nos falar sobre a prática do avivamento na vida pessoal. E o que nós veremos nessa lição de domingo agora? Primeiro, nós vamos ver qual que é a importância do avivamento espiritual na vida diária do crente. Nós vamos descobrir que o avivamento espiritual tem uma importância fundamental na vida de todo aquele que serve ao Senhor. Isso um avivamento diário. Vamos ver também o exemplo do avivamento na vida do salmista Davi, e aqui é importante nós dividirmos o período da vida de Davi, para entendermos o avivamento na vida dele. Nós vamos detalhar isso durante a ministração. Vamos ver também sobre os elementos que são imprescindíveis para uma vida avivada. Sem esses elementos não tem como ter uma vida avivada. E vamos ver também quais são os resultados do avivamento na vida do crente quando acontece um verdadeiro avivamento. E eu venho repetindo essa expressão, verdadeiro avivamento. Ele traz resultados práticos na vida de todo crente que é realmente avivado. Vamos ver alguns desses resultados. Vamos ver também qual que é o desejo de Deus em relação ao avivamento e ao crente. E por fim, vamos fazer durante a ministração e também no final de cada tópico algumas aplicações práticas. Essa lição
é uma lição que ela é bem prática e ela traz para nós muitos ensinamentos, muitas orientações que são muito importantes para nós mantermos uma vida avivada. Como eu disse, é uma lição difícil de se ministrar, não por causa do seu conteúdo, mas por causa da mensagem que ela traz para nós, de que nós precisamos realmente praticar o que nós estamos aprendendo nessa lição. Então vamos ao primeiro tópico, lembrando aos irmãos e a você que é novo por aqui, que a nossa gravação ela é 100% amadora e nós gravamos num ambiente doméstico, onde não há revestimento acústico. Então, vez ou outra, você vai ouvir barulho externo de um carro passando, uma moto ou alguma coisa desse tipo, mas nada que atrapalhe aí a ministração e você entender a aula. Vamos lá então, primeiro tópico, nós estamos vendo então sobre o avivamento na vida do salmista, especificamente na vida do salmista Davi, porque esse Salmo 63, ele foi escrito pelo salmista Davi, e tem como título esse salmo, Davi anela pela presença de Deus. Então nós temos na vida de Davi um exemplo de alguém que tinha uma vida avivada. Mas aqui é importante observar algo que eu não observei em outros companheiros que trabalham com conteúdo de escola bíblica dominical, principalmente das revistas da CPAD. Nós precisamos entender que Davi ele tinha uma vida avivada antes dele cair no pecado. Então vamos ver quais são as evidências na vida de Davi que nos mostram que ele tinha uma vida avivada. Primeira coisa a se entender, que Davi ele vai ter essa vida avivada antes dele cair em pecado e antes dele ser repreendido pelo Senhor. Então nós temos que dividir isso aqui em dois períodos. Davi antes da queda e Davi depois da queda. Então essa vida avivada que nós vamos usar como exemplo se trata ou se refere ao período da vida dele antes da sua queda. Então antes da sua queda, Davi ele tinha uma vida grandemente avivada por Deus. Nós vamos observar isso exatamente nos salmos que ele escreveu. Quando você pega os salmos que Davi escreveu, inclusive esse mesmo, que é base para a lição, você vai ver que ele expressa esse avivamento nos seus salmos de forma bem eloquente e bem expressiva. O Salmo 63 tem como título Davi anela pela presença de Deus. Então, é importante que você, professor, entenda isso, porque algum aluno mais atento pode fazer a seguinte pergunta para você: mas professor, como é que nós vamos usar o exemplo de Davi tendo uma vida avivada se Davi caiu em pecado? Então, nós temos que entender que essa vida avivada se trata, evidentemente, antes da sua queda. E aí vamos ver as evidências que mostram que ele realmente tinha uma vida avivada. Então, ele expressa esse avivamento ao escrever os seus salmos. Então, Davi, ele não era diferente de nós. Davi, ele, ao longo da sua vida, ele experimentou momentos de lutas, momentos de dificuldades, momentos de angústias, de aflições, de perseguições, de opressões, e tudo isso é perceptível nos salmos que ele escreveu. Então, muitos salmos do Davi, você percebe a aflição que ele vivia, a angústia que ele teve, as perseguições que ele sofria, as dificuldades, as lutas que ele atravessava. Mas uma coisa é importante, mesmo diante de todo esse processo difícil que Davi viveu, de lutas, de perseguições, de dificuldades, de angústia, de aflições, de perseguições, de opressões, mesmo diante de tudo isso, Davi, ele sempre desejava com entusiasmo a presença de Deus. E ele fazia isso numa busca sincera pelo Senhor. Assim nós entramos aí no primeiro tópico, aí, no primeiro ponto, uma busca sincera. Mesmo diante de tudo isso, você percebe na vida de Davi e nos salmos que ele escreveu que ele tinha uma busca sincera por Deus. E ele desejava sempre com entusiasmo a presença de Deus. Aí a imagem sugestiva que você vê é a imagem de Davi tocando a sua harpa, e eram os momentos em que ele compunha louvores a Deus que foram escritos como salmos aí
palavra de Deus. Então, a primeira evidência é essa, é que Davi, mesmo vivendo um momento de perseguições, de lutas, de dificuldades, como vimos aí, ele sempre anelava pela presença de Deus. E isso é algo, assim, extraordinário. O que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que um crente, quando ele tem uma vida realmente avivada, independente das circunstâncias, se estão favoráveis ou não, ele anela pela presença de Deus. Ele busca a presença de Deus com sinceridade no seu coração. Então, essa é uma evidência. A outra evidência que Davi, lembre-se, antes da sua queda, ele tinha uma vida avivada, é que a sua alma sempre estava disposta a contemplar a glória do Senhor e a bendizer o Senhor por toda a vida. No versículo 2 e 4 do número 63 de Salmos, diz exatamente assim, olha só, versículo 2 ao 4. Quem me dera estar na tua casa para ver teu poder e tua glória. Eu te louvo porque senti o teu amor fiel e constante vale mais que a própria vida. Olha só o que Davi está falando. Certamente vou te louvar durante toda a minha vida. Levanto as minhas mãos e oro a ti, confiado em teu poder. Nós vemos aqui que o avivamento, ele acontece pela sede do Deus vivo. Então Davi, ele tinha sede do Deus vivo. A sua alma sempre estava disposta a contemplar a glória de Deus, a bendizer o Senhor, a louvar o Senhor por toda a vida, independente das circunstâncias de perseguições, de lutas e provações que ele passava. Então nós aprendemos aqui que o avivamento ele acontece na vida do crente a partir da alma ter sede do Deus vivo. Lá no Salmo 42, o versículo 1 e 2, ele disse assim, olha, como a corça procura ansiosamente por águas, assim eu te procuro e desejo, ó Deus. Sinto sede de Deus, do Deus vivo. A minha alma tem sede do Deus vivo. Quando será que poderei estar de novo na sua presença? Então aqui vemos que o avivamento ele acontece na vida de Davi exatamente pela sede que ele tinha do Deus vivo, buscar pelo Deus vivo, pelo Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que além de Davi almejar essa presença de Deus, era algo muito mais importante na vida dele ainda, é que Davi, além de anelar pela presença de Deus, além de Davi buscar sinceramente a presença de Deus, além de Davi estar sempre diante da presença de Deus, nós vamos observar que Davi, ele amava a palavra de Deus. Estamos vendo evidências dessa vida avivada de Davi. Ele anelava pela presença de Deus, buscava sinceramente a Deus, a alma dele tinha sede de Deus e, acima de tudo, ele amava a palavra de Deus. Olha só. Por quê? Porque Davi sabia que buscar a Deus, meditar na palavra de Deus, era garantia de auxílio, era garantia de júbilo, de segurança. Então Davi amava a palavra de Deus porque ele sabia que ter a palavra de Deus na sua vida era uma garantia de ajuda da parte de Deus, era uma garantia de júbilo, ou seja, de alegria, era uma garantia de segurança. No Salmo 56 e o verso 10, eu estou lendo na versão Nova Viva, no Salmo 56, versículo 10, diz exatamente assim, eu confio totalmente em Deus, glória ao Senhor pelas suas promessas. No Salmo 119, e o verso 67, e o verso 140, diz exatamente assim, Salmo 119, verso 67, vai dizer assim, vamos lá. Antes de tu me castigares, eu andava pelos meus próprios caminhos errados, mas agora obedeço tudo que mandas na tua palavra. Olha a importância que tinha a palavra de Deus para Davi. No verso 140 desse mesmo capítulo, ou desse mesmo número, nós vemos Davi falando exatamente assim, eu já pus a tua palavra à prova várias vezes, ela nunca falhou. É por isso que eu gosto tanto dela, por isso que eu amo a tua palavra. Então vemos que Davi, como evidência de uma vida avivada, ele amava a palavra de Deus. Ele sabia que a palavra de Deus trazia para ele auxílio, trazia para ele alegria,
trazia para ele segurança. E você vai fazendo uma aplicação disso na vida de um crente realmente avivado. Ele ama a palavra de Deus. Nós vamos ver que, além de tudo isso, Davi, ele temia a Deus e não tinha medo dos homens. Davi, ele era um homem corajoso. A imagem que você está vendo aí é do momento do confronto entre ele e Golias. No Salmo 56 e o verso 4 diz assim: sim, colocarei em Deus a minha confiança e ficarei tranquilo. A minha vida provará que as promessas de Deus são verdadeiras. Eu confio em Deus. Simples homens não serão capazes de me destruir. Então vemos que Davi, além de anelar pela presença de Deus, de buscar sinceramente a Deus, da sua alma ter sede de Deus, além dele amar a palavra de Deus, ele temia a Deus. Ele não tinha medo dos homens, ele era um homem corajoso. No Salmo número 25, do versículo 12 ao versículo 14, diz exatamente assim: o Senhor ensinará pessoalmente o caminho certo ao homem que obedece a ele. Tal homem viverá cercado pelas bênçãos do Senhor, e sua família possuirá a terra. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e obedece. A essas pessoas ele revela segredos, seus planos. Então, vemos que Davi, ele é um homem que temia a Deus. Ele era tão avivado, que ele não temeu a Golias e nem as suas ameaças. No capítulo 17, versículo 41 ao 51, não vamos ler porque é grande, mas você, professor, conhece a história ali do desafio de Davi contra Golias, quando ele vai ao campo de batalha para levar alimento para os seus irmãos e ele vê os insultos que Golias fazia contra Israel e contra o Deus de Israel, você vai se lembrar quando ele se dispôs a lutar contra aquele gigante. Por quê? Porque Davi tinha uma vida tão avivada que ele não temeu as ameaças de Golias, e muito menos Golias. E a imagem que você vê sugere muito isso. O que nós aprendemos aí? Que o crente, quando tem uma vida verdadeiramente avivada, ele não teme o que o homem pode fazer contra ele. Por quê? Porque a sua vida está nas mãos de Deus, a sua confiança está totalmente em Deus. Então, Davi, como evidência da sua vida avivada, ele confiava inteiramente em Deus. No Salmo número 20, do versículo 5 até o versículo 9, eu quero te convidar a ler esses versículos, você vai ver Davi ali expressando toda a sua confiança a Deus. Lá no versículo 8, ou do verso 8, diz assim: as nações perdem as forças e são destruídas, nós, porém, ficamos em fé, firmes para sempre. Em outro versículo, ele vai dizer que uns confiam em carros e outros confiam em cavalos, mas nós faremos nome do Senhor, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. O que é isso? Essa é a expressão de alguém que confiava totalmente no Senhor. Então, essa vida avivada que Davi tinha, estamos vendo as evidências que nos mostram que ele tinha uma vida avivada. Então, essa vida avivada que ele tinha diferenciava ele dos demais homens. Então, o seu nível de confiança em Deus determinava exatamente a profundidade do seu relacionamento com Deus. Então, o nível da confiança que ele tinha em Deus determinava a profundidade do seu relacionamento com Deus. Então, nós estamos vendo aqui que as evidências na vida de Davi nos mostram que ele tinha uma vida avivada. Lembre-se, antes dele cair em pecado. Quais são essas evidências? O desejo que ele tinha de buscar a Deus, a busca sincera que ele fazia por Deus, a disposição que a alma dele tinha de contemplar ao Senhor, de buscar ao Senhor cada dia. Além de almejar a presença de Deus e buscá-la com sinceridade, ele amava a palavra de Deus, porque ele sabia que a palavra de Deus trazia segurança, júbilo e auxílio para ele. Além disso tudo ainda, ele tinha uma vida tão avivada que ele confiava plenamente a Deus, não temia o homem, não tinha medo do homem, e uma prova que ele não teve medo das ameaças de Golias e nem mesmo do próprio Golias, e venceu Golias, e acima de tudo, a sua confiança estava inteiramente no Senhor. O salmo que ele escreve dizendo que uns confiam em carros e outros em cavalos, fala da força humana.
Nós, porém, faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Então, o crente verdadeiro, verdadeiramente avivado, ele tem essas evidências na vida dele. E além disso tudo ainda, nós vamos aprender que além das evidências, que são aqueles elementos que nos mostram que Davi tinha uma vida avivada, ele também tinha na sua vida marcas do avivamento, trazia na sua vida marcas do avivamento. E que marcas são essas? Isso é interessante, porque a primeira marca que Davi tinha do avivamento na sua vida é exatamente que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel capítulo 13 e o versículo 14, Deus está falando com Samuel o seguinte: mas agora esses planos vão terminar. O Senhor quer um homem que obedeça ao que ele disse. E ele descobriu o homem que deseja, e já o indicou como rei sobre o seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aqui é Samuel falando para Saul, que Deus o havia rejeitado, e na tradução mais tradicional diz, Samuel está dizendo para Saul, que Deus achou um homem segundo o seu coração. Em Atos capítulo 13, versículo 22, nós vamos ver esse texto se repetindo, Atos capítulo 13 e o versículo 22. Olha só o que diz esse versículo lá, Atos 13, 22. Mas Deus afastou Saul do trono e colocou Davi em seu lugar. Deus disse, Davi, filho de Jessé, é um homem de acordo com o meu coração. Ele me obedecerá. Vemos aqui Paulo falando, citando essa leitura de Samuel 13,14, em que Deus fala que Davi é um homem segundo o seu coração. Uma primeira marca do avivamento na vida de Davi é que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas aí alguém vai perguntar, mas como Davi era um homem segundo o coração de Deus se Davi caiu em pecado? Se Davi caiu em adultério? Se Davi foi o responsável pela morte de Urias? Como um homem desse pode ser um homem segundo o coração de Deus? Então, o que nós precisamos entender é que ser um homem segundo o coração de Deus não significava que Davi era perfeito. Não significava que Davi era infalível. Davi era inocente naquilo que ele fez, não. Mas antes significava que, embora Davi fosse um pecador, ele sempre se arrependeu e se voltava para Deus. Então, seu coração, o coração de Davi, era marcado pelo verdadeiro arrependimento e sinceridade diante de Deus. A primeira imagem nos mostra exatamente isso. Davi, quando escreve o Salmo 51, e você deve ler esse salmo, Davi está ali mostrando todo o seu arrependimento. Então, quando fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ali Deus está dizendo que Davi era um homem que ele iria obedecê-lo, que Davi era um homem que tinha um coração arrependido, que tinha um coração que reconheceria a sua situação. Nós observamos aqui que Davi não culpou ninguém pelo seu pecado. Quando o profeta Natan entrega aquela mensagem para ele, nós vamos ver que Davi ele não culpou ninguém. Ele poderia culpar Batseba, poderia dizer que Batseba provocou, não. Isso demonstra o quê? Que ele tinha um coração sincero. E quando Natan conta aquela parábola para ele, que não vamos contar aqui para ganhar tempo, você, professor, deve conhecer essa parábola da ovelha e do vizinho, o que Davi faz? Davi ele rasga suas vestes, se arrepende amargamente. É quando Davi, então, ele escreve o Salmo 51, e ali você vê todo o arrependimento que Davi teve, não remorso. Então Davi tinha um coração marcado pela sinceridade e um coração marcado pelo verdadeiro arrependimento. Por isso ele era um homem segundo o coração de Deus. E outra marca é que Davi ele era um adorador por excelência. 1 Samuel 16, versículo 17 ao 23, é a segunda imagem sugestiva, é quando Davi vai buscar a arca do Senhor. E ele volta dançando diante de Deus, festejando pela arca. E vemos em outros momentos Davi adorando a Deus. Então Davi, além de ter um coração marcado pelo verdadeiro arrependimento,
Além de ter um coração marcado pela sinceridade, Davi também ele tinha um coração disposto e pronto para adorar a Deus. Davi tinha um coração disposto a se humilhar diante de Deus, a entregar-se de corpo e alma na adoração a Deus. Então vemos que Davi, por isso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Porque, resumindo, ele tinha um coração marcado pelo verdadeiro arrependimento, tinha um coração marcado pela sinceridade, tinha um coração marcado pela disposição de adorar a Deus, e pela disposição de obedecer a Deus e de se humilhar diante de Deus. Então esse era Davi, um homem segundo o coração de Deus. Então, essas são as duas principais marcas do avivamento na vida de Davi. E o crente verdadeiramente avivado, ele tem essas marcas. Não que ele seja perfeito, não que ele não vá pecar, mas ele tem essas marcas de alguém que é marcado pelo arrependimento, marcado pela sinceridade, marcado pela verdadeira adoração a Deus. E a verdadeira adoração a Deus, ela não é aquela adoração cultural congregacional, não, mas é aquela adoração contínua através da nossa própria vida, das nossas atitudes, do nosso comportamento. Então, essas eram as marcas do avivamento na vida de Davi. Quais são outras aplicações práticas que nós podemos tirar deste primeiro tópico, no qual o comentarista coloca o exemplo do salmista Davi como alguém que tinha uma vida avivada? Primeira coisa que nós aprendemos aqui, o exemplo de Davi nos ensina que, primeiro, é possível ter uma vida avivada diante de um contexto de oposição e adversidades. Diante de um contexto de oposição, de lutas, o exemplo de Davi nos mostra que é possível, sim, vivermos uma vida avivada diante das lutas, provações e perseguições. Aqui no segundo ponto, do primeiro tópico, o comentarista, no finalzinho do segundo ponto, diz assim: segundo o salmista, é possível viver essa realidade espiritual diante de um contexto completamente oposto à presença de Deus. Eu não entendi muito bem o que o comentarista quis dizer com um contexto completamente oposto à presença de Deus. Então, eu entendo que ele quis dizer o seguinte, que é possível ter uma vida avivada diante de um contexto de oposição e adversidades que vêm para nos afastar de Deus. Aí, quando nós temos uma vida verdadeiramente avivada, nós não nos afastamos de Deus por causa das circunstâncias. Então, para que isso aconteça, basta ter o que da nossa parte? Basta ter da nossa parte uma busca sincera por Deus. Quando buscamos sinceramente a Deus, nós, então, conseguimos manter a nossa vida avivada mesmo diante de qualquer tipo de circunstâncias de adversidades. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Essa é uma busca sincera. Outra coisa que aprendemos com o exemplo de Davi é que mesmo tendo uma vida avivada, nós precisamos ser vigilantes para não cairmos em pecado. É aqui que está a chave da questão. E eu disse que nós precisamos dividir esse exemplo de Davi como alguém que tinha uma vida avivada em dois períodos. O período antes da queda e o período depois da queda. Então, o exemplo de Davi nos ensina exatamente isso. Que mesmo o crente tendo uma vida avivada, ele precisa ser vigilante para não cair em pecado. Por quê? Porque o avivamento, ou ter uma vida avivada, não nos imuniza ao pecado. Então, ter uma vida avivada não é imunização ao pecado e às suas consequências. Não é porque você tem uma vida avivada que significa que você agora está imune ao pecado, que você está imune à tentação, que você está imune aos ataques do adversário, que você está imune a ser influenciado pelo pecado. Não. Então, tendo uma vida avivada, é preciso estar vigilante. Davi, mesmo tendo uma vida avivada, ele não vigiou e o que aconteceu? Caiu no pecado. Então, nós aprendemos isso. Estou cheio do Espírito Santo, estou avivado, agora estou imune ao pecado. Pode aparecer qualquer tentação para mim que eu vou vencer. Não é assim. É preciso estar vigilante.
E a vigilância é que vai te manter avivado. Porque, repito, avivamento não é imunização contra o pecado. Outra coisa que aprendemos, então, que nesse tópico, o exemplo de Davi é um exemplo de um homem que tinha uma vida avivada, tinha uma vida de buscar a Deus, tinha uma vida de anelar pela presença de Deus, mas por não vigiar, mesmo tendo uma vida avivada, ele caiu. Mas, como ele tinha um coração marcado pelo verdadeiro arrependimento, como ele tinha um coração marcado pela verdadeira sinceridade, como ele tinha um coração marcado pela disposição de adorar, de se humilhar diante de Deus, ele foi restaurado. Deus o restaurou pela sua misericórdia. Quando ele ouve aquela mensagem ali do profeta Natan, pelo seu coração disposto ao arrependimento, ele se arrepende e escreve o Salmo 51 e a sua vida ela é restaurada. Não foi tirada as consequências do pecado que ele cometeu. Você vai lendo a história de Davi, você vai vendo todas as consequências que ele sofreu, mas o perdão dos seus pecados ele recebeu. Porque nós aprendemos que, em outras lições passadas, que dependendo do pecado cometido, Deus te perdoa, mas não tira as consequências, mas o perdão você recebe da parte de Deus. Pois bem, uma vez que nós já passamos por esse exemplo de Davi como alguém que tinha uma vida avivada, isso antes da queda, agora podemos entrar no segundo tópico, onde vai falar exatamente sobre o avivamento espiritual na vida do crente. Aqui então já é o tema da lição propõe, é o avivamento na vida pessoal. Então, para que o crente tenha uma vida avivada, existem alguns elementos que são imprescindíveis para uma vida avivada. Qual é esse primeiro elemento? O primeiro elemento é uma vida devocional. Conforme a imagem sugere, quando você vive uma vida devocional, você vive para a glória de Deus. Então, o que é uma vida devocional? Bom, vamos ver que um crente avivado espiritualmente, ele demonstra essa condição de uma vida devocional. De que forma? Reservando momentos diários e sistematizados da sua vida para quê? Para o cultivo de uma vida devocional através do quê? Através da qual ele estreitará sua comunhão com Deus. Então, ter uma vida devocional significa você ter momentos diários de busca a Deus. Momentos diários e sistematizados em que você vai tirar tempo para buscar a Deus, acompanhado de outros elementos que veremos na sequência. Então, uma vida devocional ela é marcada pela busca por momentos separados para buscar a Deus. Mateus 6 e o verso 6 vai falar para nós algo muito importante. Mateus 6 e o verso 6 vai nos dar uma ideia dessa vida devocional. Mateus capítulo 6, versículo 6 diz assim: Mas vocês, quando orarem, retirem-se completamente a sós, fechem a porta atrás de vocês e orem ao seu Pai secretamente, e o seu Pai que conhece os seus segredos recompensará vocês. Então, o que é uma vida devocional? É uma vida em que você separa momentos para buscar a Deus. Não tem como existir um avivamento na vida de uma pessoa que não separa tempo a buscar a Deus. Então, se nós queremos ter uma vida realmente avivada, nós precisamos separar tempo para buscar a Deus. Esse tempo para buscar a Deus de modo contínuo, não uma vez por semana, uma vez por mês, não. De modo contínuo, esse tempo que nós separamos para buscar a Deus de modo contínuo é um elemento que vai nos trazer um avivamento para a nossa vida. Como pode ter avivamento na vida de um crente se ele não tem tempo, se ele não busca a Deus, se ele não tem um tempo separado para buscar a Deus? Isso é ter uma vida devocional. Essa devoção é uma devoção diária, uma devoção contínua, na qual você separa tempo para buscar a Deus. Então, viver uma vida devocional é viver para a glória de Deus. Não tem como ter avivamento sem ter tempo para buscar a Deus. O segundo elemento, essa vida de devoção, de busca a Deus, ela vai ser acompanhada por outro elemento,
Que elemento é esse? A prática da oração. Então, essa vida devocional implica exatamente em você ter uma vida diária de oração. Mesmo porque nós sabemos que a oração ela é um instrumento para que o crente desenvolva uma vida espiritualmente avivada. Quando você vai para a Bíblia Sagrada, você vai ver que a Bíblia mostra para nós muitos homens e mulheres que venceram grandes batalhas exatamente porque tinham uma vida de prática diária de oração. Não oravam aleatoriamente. Não oravam apenas no momento da oração da igreja, não. Eles tinham momentos de devoção, na quais eles separavam tempo para buscar a Deus. Por exemplo, então, para se ter uma vida avivada, o crente precisa ter uma vida diária de oração. Então, assim como ele se alimenta, assim como o seu corpo precisa de alimento todos os dias, você precisa de oração todos os dias. Eu costumo dizer que a oração é a respiração da alma. Nós respiramos o ar continuamente para viver. E a oração é a respiração da alma. A oração é o alimento para a alma, assim como o seu corpo necessita de alimento todos os dias. A oração, a sua alma necessita de oração todos os dias. Então nós vemos que a Bíblia vai relatar exatamente exemplo de homens que eles tinham esse hábito diário de oração ao longo do dia. Ou seja, eles viviam uma vida devocional e nessa vida devocional, que é separar o tempo para Deus, o elemento da prática da oração era algo presente, porque não existe vida devocional sem oração. Então vamos ver lá em Salmos 55 e o verso 17, nós temos o primeiro exemplo de um homem que ele vivia uma vida prática de oração e era um hábito diário, não era algo aleatório, uma vez por semana, uma vez por mês, não, era algo diário. Salmo 55, o verso 17, diz exatamente assim, Davi dizendo, né? Farei orações pela manhã, ao meio-dia, à noitinha cantarei a Deus os meus problemas e ele me ouvirá. Então aqui nos mostra que Davi era um homem que orava 3 vezes ao dia. Então percebes que ele tinha uma vida devocional com a prática da oração diária. Era um hábito diário na vida dele. Daniel capítulo 6, versículo 10 também, você está vendo as imagens, a primeira imagem representando Davi e Daniel. Daniel também, ele tinha uma vida diária de oração. Diz a Bíblia que 3 vezes ao dia ele também orava ao Senhor. Então era mais um que tinha o quê? Que tinha uma vida de devoção com a prática diária da oração. E o maior exemplo para nós, a imagem, a parte de baixo, é o exemplo de Jesus, que também, mesmo sendo filho de Deus, na condição humana, ele orava ao Pai. Ele tinha os seus momentos devocional acompanhado da prática da oração. Então, a prática da oração é outro elemento. Então, por ser a oração uma conversa com Deus, sabemos que orar é conversar com Deus. Orar é ter um diálogo com Deus. Orar é você bater um papo com Deus. Então, isso estreita a comunhão com Deus. Olha, você não vai ficar batendo papo com uma pessoa que você não tem uma comunhão. Você não vai ficar dialogando com uma pessoa que você não tem comunhão. Você não vai ficar conversando com uma pessoa que você não tem comunhão. Você geralmente conversa com aquele que você tem comunhão. Então, quando nós temos uma vida de prática diária de oração, nós estreitamos a nossa comunhão com Deus. Então, por meio da oração, o crente ele estabelece, né? E ele desenvolve um relacionamento mais profundo com Deus. Quanto mais você conversa com a pessoa, bate um papo com a pessoa, mais você aprofunda o seu relacionamento com essa pessoa. E com Deus é a mesma coisa. Então, esse diálogo diário, essa conversa diária, esse bate-papo diário é que mantém o crente com uma vida avivada. Porque à medida que ele vai orando, a sua vida vai sendo mais avivada. A sua vida vai sendo mais cheia do Espírito. Então, este é o segundo elemento imprescindível para uma vida avivada. A prática da oração, que vai fazer parte da vida devocional. O segundo elemento é a leitura devocional da Palavra de Deus, que também acompanha a vida devocional.
Então, essa vida devocional, ela implica também não só a oração, mas ela implica também o quê? Nós dedicarmos a leitura e o estudo da palavra de Deus. Lá em Salmo 1, o verso 1 e 1 e 2 diz assim: como é feliz o homem que não vai atrás da opinião das pessoas, desligado de Deus, que não fica à toa na companhia dos pecadores, nem participa das rodinhas onde fazem pouco caso de Deus, mas ele faz da lei do Senhor, a lei do Senhor que é a palavra de Deus, a sua fonte de alegria. A todo instante, olha aqui, de dia e de noite, ele pensa nessa lei, ou seja, ele pensa nessa palavra. Fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto ainda. Então, outro elemento importante que faz parte dessa vida devocional, como imprescindível para ter uma vida avivada, é essa leitura e estudo da palavra de Deus. Mas o que nós precisamos entender que essa leitura, esse estudo, essa meditação na palavra de Deus, ela é necessária exatamente para quê? Primeiro, para nós entendermos, para nós absorvermos o conteúdo dessa palavra, para nós entendermos os ensinamentos dessa palavra, para nós aprendermos, né, com a exortação que essa palavra nos traz, com as orientações que ela nos dá, com as advertências e também a nossa própria edificação espiritual. Então, por isso é importante, dentro dessa vida devocional, também uma vida de prática diária de leitura e meditação da palavra de Deus. Agora, é importante observar uma coisa: essa leitura, esse estudo da palavra de Deus deve ser feito não só no aspecto literário, ou seja, não é ler por ler. Não é você pegar a Bíblia e ler simplesmente por ler, não. Mas é ler entendendo a necessidade de você levar em consideração a prática da palavra de Deus. Então, quando se fala da leitura devocional da palavra de Deus como parte integrante de uma vida devocional, não é apenas a leitura e o estudo por ler e estudar, mas é a leitura e o estudo levando em consideração que você precisa praticar a palavra de Deus. Por quê? No Salmo 119 e o verso 9, nós temos um versículo que diz exatamente assim: como pode o jovem ter uma vida limpa e pura? Aí vem o versículo: vigiando os seus passos conforme a tua palavra. Então é preciso nós entendermos uma coisa, que Tiago 1,22 vai dizer assim: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. E nós poderíamos dizer aqui: sede cumpridores da palavra, e não somente leitores, e não somente estudiosos, e não somente ouvintes. Ouvintes aí significa tudo isso: estudioso, leitor, mas sede o quê? Praticante, cumpridor da palavra. Então, esse é outro elemento importante dentro de uma vida devocional para que nós possamos ter uma vida avivada. Não há como ter uma vida avivada sem oração e sem o estudo da palavra de Deus, considerando a prática da mesma na nossa vida e no nosso comportamento. Quais são as outras aplicações práticas que nós podemos tirar aqui desse tópico? Primeiro, o avivamento na vida do crente só é possível quando mesmo vive uma vida devocional e piedosa. Piedosa não é piedade de dó, não. Aqui piedosa de dedicação. Uma vida devocional de piedade, de dedicação para com Deus. E essa vida devocional, ela é acompanhada obrigatoriamente da prática diária da oração e da prática diária da leitura, do estudo e da prática da palavra de Deus na nossa vida e nos nossos comportamentos. Não tem como o crente ter um avivamento se não tiver esses dois elementos na vida dele. Então, todo avivamento, ele é precedido e marcado pela busca fervorosa na oração constante, como diz aqui, é marcado na leitura e prática da palavra de Deus, e isso junto vai produzir o quê? Vai produzir na vida do crente frutos notáveis. Notáveis quer dizer, todos verão, será notado por todos, em todas as áreas da vida do cristão. Então,
A principal aplicação prática desse ponto é uma vida devocional, que é separar um momento para se buscar a Deus. E nós separamos momento para tudo. A pior desculpa que um crente pode dar é dizer que não tem tempo para orar, que não tem tempo para ler a Bíblia, que não tem tempo para buscar a Deus. Ele está mentindo, porque a própria Bíblia diz em Eclesiastes 3:3 que há tempo para todos os propósitos debaixo da terra. O que muitas vezes acontece é que nós não sabemos ajustar o nosso tempo, mas tempo nós temos sim. E se você quer ter uma vida devocional, você precisa tirar tempo. Você tem tempo para isso. Por mais que você trabalhe, você tem tempo sim. Você tem tempo para navegar na internet, você tem tempo para assistir série na Netflix, você tem tempo para assistir filmes, você tem tempo para tudo. Então você tem tempo sim para ter uma vida devocional, separar um tempo para Deus. E aí, essa vida devocional, ela tem que ser acompanhada da prática diária da oração e da prática diária da leitura e estudo da palavra, acompanhado da prática comportamental da palavra de Deus. Isso vai manter o crente o quê? O crente avivado. Pois bem, assim chegamos ao nosso terceiro tópico, onde vamos analisar sobre a vida familiar e pessoal do crente avivado. Vamos ver agora quais são os resultados na vida do crente avivado. Vimos o exemplo de Davi antes de sua queda, de alguém que tinha uma vida avivada, vimos as evidências e as marcas disso, vimos quais são os elementos imprescindíveis para que o crente possa ter uma vida avivada. Isso passa por uma vida devocional, que é separar um tempo para buscar a Deus na oração, na prática diária da oração e na prática do estudo, da meditação e da vivência da palavra. E agora vamos ver quais são os resultados na vida do crente se ele viver uma vida avivada. O primeiro resultado que ele vai ter é na sua vida pessoal. Então, o avivamento espiritual, ele vai trazer resultados práticos para a vida pessoal do crente, principalmente no que diz respeito à sua integridade, à sua prudência e os cuidados que ele tiver. Em Mateus capítulo 5, versículo 37, vamos ver lá. Mateus capítulo 5 e o versículo 37 diz exatamente assim. Mateus 5 e 37, vamos lá. Diga simplesmente sim, sim e não, não. O que passar disso é o que? Procedência maligna. Aqui na versão da Nova Viva diz assim: diga simplesmente sim e eu farei. Não, eu não farei. Sua palavra é bastante. Reforçar a promessa com juramento revela que alguma coisa está errada, ou seja, fala de integridade. Então, o primeiro resultado na vida do crente avivado é que ele vai ter uma integridade nas suas palavras, no seu comportamento, ele vai ter prudência, ele vai ter cuidados consigo mesmo, vai ter cuidados pessoais, cuidados relacionados à vigilância. Lá em 1 Tiago, capítulo 2 e o versículo 12, diz exatamente assim. Tiago, capítulo 2 e o versículo 12, diz assim: vocês serão julgados com base no fato de estarem ou não fazendo o que Cristo quer que vocês façam. Portanto, cuidado com o que fazem, com o que pensam, tá vendo? Cuidados em relação ao comportamento, cuidados pessoais, conforme 1 Timóteo, capítulo 4, verso 16 diz, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Então, como resultado de uma vida avivada, na vida pessoal, o crente vai carregar consigo sempre a sua integridade, a sua prudência e os seus cuidados. E isso estará como uma balança na sua vida, que vai fazê-lo viver com equilíbrio aqui nessa terra. Então é necessário cuidar de si mesmo, para quê? Para estar apto a ter uma vida avivada espiritualmente. Então o primeiro resultado será na sua vida pessoal, que vai refletir no seu comportamento, nas suas atitudes, nas suas escolhas, na sua prudência, na sua integridade, nos seus cuidados, no seu trabalho e por aí vai. O segundo resultado será na vida conjugal. A imagem que você vê aí é de um casal dentro da aliança com essas chamas de fogo representando o fogo do Espírito Santo, o avivamento. Então, como resultado na vida do crente avivado, ele terá também resultado na sua vida conjugal. O comentarista usa a palavra consequências aqui. Eu acho essa palavra um pouco meio estranha, né?
estranha. Consequências não. Consequências já dá a ideia de algo negativo, né? Mas troquei por palavra resultado. Então, na vida conjugal, ele terá resultado. Porque o cristão avivado espiritualmente, ele vai ter como resultado. Esse slide, ele é editável. Você pode corrigir essa palavra consequência aí depois, no slide, por resultado, tá? Vamos tirar essa palavra consequência. Então ele vai ter como resultado o quê? Uma vida conjugal também avivada. Significa o quê? Significa que ele terá um casamento marcado pelo amor, pela submissão, pela demonstração de carinho, de afeto, de comunicação eficiente. Está tudo aí os versículos, não vamos ler porque o nosso tempo não dá. Mas Efésios 5, 22 ou 29 fala do dever do marido e da mulher ali. Provérbios 31, 29 se refere à mulher, Cantares 1,16, enfim. Vai ter um reflexo na sua vida conjugal, no seu relacionamento conjugal. E aqui queremos aprofundar muito mais em todos esses itens, mas o tempo não dá. O que basta é você saber que o crente avivado, ele tem como resultado um casamento marcado pelo amor, pela submissão, pelo afeto, pelo carinho, pela comunicação eficiente, isso tudo entre o casal. Seguindo aqui, a sua vida matrimonial também, ela pode ser vivida no Espírito de Deus. Quando o crente tem a sua vida avivada, que fala tanto do homem como da mulher, a sua vida matrimonial ela pode ser vivida no Espírito de Deus. Ou seja, uma vida de bênçãos no lar será consequência, como lemos em Efésios 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Aqui a palavra consequência se encaixa bem. Então, uma vida de bênçãos no lar é consequência ou é resultado, como lemos em Efésios capítulo 5 e 6, de uma vida cheia do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Professor, abrindo parênteses, cuidado, se você ler esse versículo, para você não entrar na armadilha de algum aluno que te perguntar sobre vinho. Muito cuidado. Se você for entrar nessa onda de algum aluno que vai perguntar a você sobre vinho, porque no versículo fala não vos embriagueis com vinho, você vai perder a sua aula. O foco aqui é enchei-vos do Espírito Santo. Não caia nessa armadilha, porque geralmente, com raras exceções, porque toda regra tem exceção, mas geralmente quando alguém faz uma pergunta sobre essa questão de vinho, é porque ele gosta de beber um vinhozinho e quer endossar a sua atitude com a sua resposta. Então, se algum aluno te perguntar sobre vinho aqui nesse versículo, diz, olha, esse não é o assunto, a outra hora respondemos isso. Agora o foco, entendemos que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo para que a nossa vida matrimonial ela possa ser vivida do Espírito de Deus. E outro resultado no relacionamento com os filhos. Isso é maravilhoso porque um crente avivado, ele entende que os seus filhos são herança do Senhor. E com eles, então, vai ter um relacionamento saudável. Efésios capítulo 5 vai falar, vós pais não provoquei a ira aos vossos filhos. Então fala de um relacionamento saudável que os pais precisam ter com seus filhos. Quando o crente é avivado, ou tem a sua vida avivada, ele tem esse relacionamento saudável com seus filhos. Também marcado por afeto, por cuidados espirituais, como a imagem mostra ali os pais, né, fazendo um culto doméstico com seus filhos. Hoje, raramente se faz culto doméstico, mas isso é algo que precisa ser resgatado nos lares cristãos, né? Marcado também pela disciplina, pela autoridade, pela comunicação também saudável entre os filhos com seus pais. Então, como resultado de uma vida avivada, o crente ele terá um relacionamento com os filhos saudável dentro desses aspectos que estamos vendo aí. E você pode explorar cada um desses aspectos se você tiver tempo para isso. Quais são as aplicações práticas que nós podemos tirar desse último tópico sobre os resultados na vida do crente avivado? Primeiro, é que, como resultado de uma vida avivada, o crente cheio do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo é ser um crente avivado, ele é um crente alegre. Esdras capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13, Esdras capítulo 3, versículo 11 ao versículo 13, diz exatamente assim:
Eles cantavam cânticos de louvor e ações de graças. Aqui era quando é levantado o altar. Deus numa forma alternada. A letra do cântico dizia assim, ele é bom, e aqui faz um cântico de louvor a Deus. Ali houve a manifestação do versículo 12, que naquele momento, daquele culto ali, muitos dos sacerdotes levitas e outros chefes, os velhos que se lembravam do belo templo de Salomão choravam em alta voz, enquanto outros gritavam de alegria. Assim a gritaria e o choro se misturavam de forma tão barulhenta que de longe podia se ouvir, mas era o choro de alegria. Isso porque a alegria do Senhor ela produz no crente fortalecimento espiritual. A alegria do Senhor ela capacita o crente para ser fiel em todas as situações da vida. Neemias capítulo 8, versículo 10, parte B, que é a última parte, diz assim, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, como resultado de uma vida avivada, que é o crente cheio do Espírito Santo, ele vai ser uma pessoa alegre. Isso não quer dizer que em algum momento da vida ele vai ter um momento de tristeza, porque estamos no mundo. Mas essa tristeza não vai sufocar a sua alegria, porque a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. Segundo, um crente avivado não tem medo da morte. Aí nós temos o exemplo tanto de Daniel, como também dos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel era tão avivado que, numa tramóia dos seus inimigos para que ele deixasse de buscar a Deus, nós vimos lá atrás que ele orava 3 vezes ao dia, Daniel não deixou de buscar a Deus, não deixou seu hábito de oração por causa daquelas ameaças, ele não teve medo de morrer. Tanto que ele foi lançado na cova dos leões por causa disso, mas Deus enviou um anjo que não permitiu que os leões o matassem. Deus o honrou. Olha só o tamanho do avivamento na vida de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego também foi a mesma coisa. Tinham uma vida tão avivada que eles não se curvaram diante da imagem do rei e foram lançados na fornalha de fogo por causa disso. Mas não morreram também. Deus honrou a vida deles. Então, nós aprendemos aqui mais uma vez que ser avivado não nos isenta de passar pelo vale da sombra da morte. Ser avivado não significa que nós não passaremos por tribulações, não. Como muitos dizem, Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha, mas os livrou dentro da fornalha. Eram homens avivados, mas Deus os livrou dentro das tribulações que eles estavam passando, das provações que passaram. Deus os honrou. O crente avivado, ele não vai ser imune, repito, de nenhum tipo de dificuldade, mas Deus vai estar com eles na dificuldade. Então, o avivamento pessoal, ele faz o crente rejeitar o que não agrada a Deus e ser fiel a ele. Foi o que Daniel fez, foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego fizeram. Rejeitaram aquilo que não agradava a Deus, ainda que isso custe a sua própria vida. E é realmente o que aconteceu com Daniel e com Sadraque, Mesaque e Abednego. Custou eles quase serem mortos. Não foram mortos, porque Deus não permitiu e honrou a fé deles. Então, o crente avivado, que realmente vive o verdadeiro avivamento, ele não tem medo da morte. Será fiel a Deus, ainda que custe a sua própria vida. Outra aplicação prática é que o crente verdadeiramente avivado, com uma vida avivada, ele vive uma vida de santificação. Por quê? Porque ele sabe perfeitamente que a santificação é uma condição indispensável para ele ver a Deus. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, o crente que tem uma vida avivada, ele vai viver uma vida de santificação. E por último, nós aprendemos também que o crente verdadeiramente avivado, ele vive sob influência do Espírito Santo. A sua vida profissional, a sua vida conjugal, a sua vida pessoal, nos seus relacionamentos pessoais, com a sua família, com seus filhos, no seu trabalho, onde quer que ele esteja, ele vai viver sob influência do Espírito Santo, porque ele está cheio do Espírito Santo. Então, em todos os aspectos da sua vida, ele vai viver influenciado, direcionado, orientado pelo Espírito Santo. Esses são os resultados de um crente que tem uma vida avivada ou que é verdadeiramente avivado.
Chegamos assim ao final dessa lição. E qual que é a conclusão que nós podemos ter? Qual que é a vontade e o desejo de Deus em relação aos crentes? O que Deus deseja, o que Deus quer é que os crentes, todos os crentes, sejam avivados. Então, todo crente ele pode ter uma vida pessoal avivada. Todos nós podemos. Desde que em todos os momentos e lugares que nós estejamos mantendo a nossa comunhão com Deus. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, nas suas viagens, onde quer que você esteja, para que você tenha uma vida pessoal avivada, você precisa manter a sua comunhão com o Senhor. O crente avivado, ele não mantém a sua comunhão com o Senhor apenas no ambiente da igreja, no momento de um culto, não. Porque o avivamento não está limitado a momentos e a lugares. O avivamento verdadeiro, ele nos acompanha aonde quer que nós estejamos, porque nós estamos aprendendo que o avivamento verdadeiro não é apenas línguas estranhas, dons espirituais, não é só isso. O avivamento verdadeiro, ele é acompanhado de mudanças de comportamento, atitude, pensamentos e atitudes e a manutenção da comunhão com Deus, onde quer que ele esteja, no ambiente de igreja, no culto ou num ambiente também pesado, mas ele mantém a sua comunhão com Deus. Isso é viver uma vida pessoal avivada. Que Deus abençoe a sua vida. Se chegamos ao final de mais uma lição, nesse próximo slide você vê a área que nós atuamos. Nós não apenas ministramos lições da EBD, mas também atuamos em todas essas áreas que você está vendo aí. Ali está o nosso contato. Se você deseja receber esse material gratuitamente em PDF slide, o material que eu uso aqui na administração, eu vou deixar na descrição deste vídeo um link do grupo do WhatsApp, pelo qual eu envio esse material semanalmente. Você pode entrar nesse grupo e quando você entrar nesse grupo, você me chame no privado, por gentileza, me dá seu nome, de onde você é, para que eu possa registrar no grupo, para que assim eu possa dar um atendimento personalizado àqueles que muitas vezes me chamam no privado para fazer alguma pergunta ou observação. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se de algo muito importante. Se o seu chamado é ensinar, então que haja dedicação ao ensino. Convide a sua classe no final dessa lição a fazer uma oração para que todos, a começar de nós professores, tenhamos uma vida verdadeiramente avivada, porque assim resultados maravilhosos acontecerão na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja e na vida da nossa sociedade. Que Deus abençoe a sua vida e lembre-se que nós estamos sempre à sua disposição naquilo que for necessário para a palavra e para a obra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida e até a próxima semana, na próxima lição, se assim Deus nos permitir. A paz do Senhor Jesus Cristo para todos.